Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, sou professor de Direito Previdenciário e Processo Civil Forense na PUC Minas, na Dom Helder Câmara, e hoje é dia 3/6/2020. A temática da nossa web aula de hoje é benefícios para os dependentes do segurado. Então, a gente envolve dois tipos de benefícios, que é a pensão por morte e o auxílio reclusão. E eu informo a todos os presentes na videoconferência que vocês estão sendo gravados e que essa gravação será posteriormente inserida no YouTube para aqueles que não puderam assistir presencialmente na data. Então, quando a gente fala de benefícios diferentes, né, tanto a pensão por morte quanto o auxílio reclusão, primeiramente eu tenho que falar para vocês que aqueles requisitos desses benefícios são os mesmos, tanto para a pensão por morte quanto para o auxílio reclusão, mas com algumas especificidades, né? Quando a gente fala de pensão por morte, nós temos que ter, obviamente, a condição de segurado daquele instituidor da pensão, nós temos que ter a condição dependente daquele que vai receber o benefício, nós temos que ter a inexistência de dependentes privilegiados, que eu já ensinei isso para vocês, né? Aqueles dependentes de primeira classe, que são o cônjuge, o companheiro, os filhos menores de 20 ou inválidos, eles excluem os de segunda classe, que são os pais, que, por sua vez, também excluem os de terceira classe, que são os irmãos. E nós temos que ter o requerimento administrativo. E aí, dentro do requerimento administrativo, nós temos especificidades entre um e outro. Então, relembro, contrato, né, para aquele que institui a pensão ou institui o auxílio, condição de dependente para aquele que vai receber o benefício, né? Nós temos ainda a inexistência de dependentes mais privilegiados e, finalmente, o requerimento administrativo. Dentro do requerimento administrativo de pensão por morte, é necessária a juntada, né, de dois documentos. Você pode juntar a certidão de óbito do falecido, né? A certidão de óbito precisa ser atualizada, porque você só morre uma vez, né, obviamente. A certidão de óbito tem que ser apresentada. E esse óbito pode ser um óbito real ou um óbito presumido, naqueles casos de acidentes de grandes proporções, não é isso? Em que necessariamente tem uma presunção de que o segurado estava presente naquela calamidade, naquele sinistro. E hoje em dia, em tempos de Covid, tá? A morte causa morte, a certidão. Se houve morte por Covid, morte por insuficiência respiratória grave, de uma forma ou de outra, houve a morte. E havendo a morte, nós temos necessariamente a pensão por morte. E nós temos também aqueles casos de ausência para pensão por morte. E na ausência, no lugar da certidão de óbito, você tem que juntar a decisão interlocutória do juiz da vara de sucessões que declara a sucessória, né, dentro de ausência, que é um procedimento especial de jurisdição voluntária, entra na vara de sucessões. Relembro a vocês que a ausência significa o desaparecimento de uma pessoa sem deixar representante legal, né? Então ela some no mundo, desaparece. Às vezes existe uma presunção de falecimento, mas não tem prova porque não há a ocorrência de um sinistro a partir da data do desaparecimento da pessoa. Então, aí, nesse caso, é obrigatório o ajuizamento por um advogado de um pedido na vara de sucessões e ausências, por isso que ela chama de sucessão e ausência, e o juiz de sucessões e ausência ele tem a competência para declarar a ausência provisoriamente. E havendo essa declaração de ausência provisória, necessariamente aí nós temos o início da percepção do benefício de pensão por morte. Por sua vez, falamos de auxílio reclusão, aqueles três requisitos anteriores que eu já falei, condição de segurado, condição de dependente, inexistência de outros dependentes mais privilegiados, nós temos que ter o recolhimento do segurado à prisão. Recolhimento, pelo menos em matéria de esfera administrativa, tem que ser um recolhimento a título de prisão definitiva, não de prisão provisória, né? Agora, judicialmente, você pode até tentar
o recolhimento a título de prisão provisória. Ou seja, né, grande prisão preventiva, área, a princípio não dariam direito ao auxílio reclusão na esfera administrativa, mas a prisão definitiva por força de sentença penal condenatória, essa direito ao auxílio reclusão ao conjunto de dependentes. Dito isso, senhores, nós temos mais. Nós temos ainda uma situação específica que você tem que apresentar periodicamente a certidão de atendimento carcerário para o auxílio reclusão. Então, esses seriam os legais. Você prova a condição de dependente, tá claro, senhores? Vou repetir aqui para uma falha aqui na nossa gravação. Então, nós temos que juntar a certidão de recolhimento ao sistema carcerário, tá claro? Então, se ele está preso depois de 2, 3, 4 anos, o segurado, necessariamente nós temos que, periodicamente, apresentar essa de recolhimento e manutenção no sistema carcerário. Então, ele tem que estar preso e ele tem que estar em regime fechado. O que significa que, se o preso estiver foragido, pode haver a cessação do auxílio reclusão. Mais uma especificidade. Quando nós falamos de auxílio reclusão, o auxílio reclusão envolve necessariamente a condição de baixa renda, tá? Então, o segurado de baixa renda, esse sim faz jus ao auxílio. Ele não, mas o conjunto de dependentes dele faz jus a esse auxílio reclusão. Então, segurados que não são de baixa renda, porque eles têm renda familiar superior a 2 salários mínimos, esses segurados não têm direito, ou melhor, esses dependentes segurado que não é de baixa renda, ele tem auxílio reclusão. Eu digo para vocês que dependentes também têm direito ao serviço de reabilitação profissional para que perca, de fato, a condição de dependente. Então, às vezes, o INSS ele pode exigir do dependente que faça uma reabilitação profissional para que ele perca a condição de dependente, passa a ter capacidade própria de manutenção, e por isso ele vem a perder tanto a pensão por morte quanto o auxílio reclusão. E de fato, a realidade, né? Quanto menos benefícios se pagar, mais saudável fica o regime de previdência social. Pelo menos esse é o posicionamento do nosso governo atual, esquecendo aqueles princípios, não só desse governo atual, mas do governo anterior também, em que houve, de fato, um esquecimento dos princípios que instituíram a Previdência Social. O assistencialismo privado, depois o assistencialismo público, o seguro social obrigatório, que é a própria Previdência Social, e hoje em dia nós temos o nosso sistema de seguridade social, que é um sistema, seja contributivo e não contributivo. Pois bem, entrando agora nos benefícios em espécie. Primeiro eu falei como você requer esse benefício e como você consegue esses benefícios, né? E agora eu vou entrar na previsão normativa de cada um deles, devo explicar para vocês os requisitos de concessão e as especificidades de cada um deles. Vou começar falando da pensão por morte e depois vou para o auxílio reclusão. Por quê? Porque as regras de pensão por morte se aplicam diariamente ao auxílio reclusão. Então, se não houver uma norma específica de auxílio reclusão, você busca a heterointegração na pensão por morte. Então, é muito parecido os requisitos gerais de pensão por morte com auxílio reclusão. Então, eu vou ensinar toda a pensão por morte, depois eu vou falar os requisitos de auxílio reclusão, previsão normativa, e vou mostrar para vocês o que é diferente no auxílio reclusão da pensão por morte. Então, vamos lá, começando. Pensão por morte. Eu já trouxe algumas especificidades, né? Previsão normativa. A pensão por morte está prevista, obviamente, no artigo 201 da Constituição da República de 88, né?
no inciso que fala da pensão por morte e da prisão como risco social para a concessão do benefício. Então, o fato gerador de fato na pensão por morte é a morte ou a ausência, né? Então, como eu já falei para vocês, o fato gerador é a morte, eu falo de real ou presumida, né? E ainda a ausência do segurado. Então, esses são os fatos geradores da pensão por morte. A previsão normativa da pensão por morte, nos artigos 74 e seguinte do plano de benefício da Previdência Social. Então, quando a gente fala dos 74 seguintes, leia-se dos 74 até, muita atenção, o artigo 78, até o artigo 78. Então, são 5 artigos, 74, 75, 76, 77, 78, 5 artigos do plano de benefício da Previdência Social, que eu me lembro é a Lei 813 de 1991, né, que foi formada, inclusive, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, né, então nós tivemos uma alteração aí. Parecem poucos artigos, mas não são poucos, porque, por exemplo, no artigo 77 nós temos 7 parágrafos, né, no artigo 76 você tem mais 3 parágrafos, no 74 você tem inúmeros parágrafos, então, então você tem que verificar o número de dispositivos, que são vários, né? E agora nós vamos para os requisitos, né? Então, quando a gente fala dos requisitos, entramos no artigo 74 do plano de benefício da Previdência Social, e esse artigo 74 do plano de benefício, ele prevê expressamente os seguintes requisitos, né? Atenção. Eu já antecipei um pouco esses requisitos, né? Mas aqui no artigo 74, tanto os requisitos de concessão, né? Quanto ainda nós temos a DIB. Então, nós temos 2 elementos importantes. Condição de segurado, eu já falei para vocês. Cuidado, o segurado poderia estar trabalhando, condição de segurado do instituidor da pensão por morte, que poderia estar trabalhando, atenção, ou em período de graça, e esse é um dos grandes motivos do motivo pelo qual o INSS indefere a pensão por morte. Segurado que não estava contribuindo ou que não estava em período de graça. Relembro, é aquele período que, mesmo sem verter contribuições, mantém a condição, essa condição perante o regime geral de Previdência Social. Ainda quando o segurado já era aposentado. Então, esse é o último elemento importante em que mantém o segurado. O segurado pode estar trabalhando e contribuindo, tá? Não basta estar trabalhando, né? Quando se trabalha, obviamente, deve estar contribuindo e vertendo contribuições sociais ao regime geral de Previdência, CS, contribuições sociais. Quando ele está de graça, necessariamente ele não está contribuindo, mas ele está naquele período em que ele mantém essa condição junto ao regime de Previdência Social. E, finalmente, nós temos ele aposentado, por qualquer tipo de aposentadoria. Pode ser aposentadoria por invalidez, poderia ser aposentadoria por idade, pode ser ainda aposentadoria por tempo de contribuição, né? Todas as aposentadorias, especialmente a aposentadoria especial, que é aquele caso que eu falei para vocês, que às vezes o segurado acaba de receber a aposentadoria especial e morre, e eu ainda vou chamar a atenção de vocês para aquele que estiver em auxílios. Então, quando a gente fala de auxílio-doença, né, esse auxílio-doença também, se ele morre durante a percepção
do auxílio-doença, automaticamente ele detinha a condição de segurado, tá bom? Segundo, e não é morte, pode ser a ausência propriamente dita, né? Então, nós temos o quê? A DIB, data de início de benefício, igual na pensão por morte, a data do óbito, quando o DER, quando a DER, a data de entrada do requerimento, for em até 180 dias do óbito. Então, gente, antigamente já vi casos em que a DIB era de 30 dias, já vi casos que a DIB era de 90 dias, mas hoje em dia, né, por redação dada em 2019, nós temos que essa DIB será a data do óbito, se o benefício for requerido em até 180 dias para filhos. Então, muita atenção. Faltou um elemento aqui na DIB. A DIB vai ser a data quando a DER for requerida em até 180 dias da data do óbito para filhos menores de 16 anos de idade. Tá claro? Para filhos menores de 16 anos de idade. E engraçado, né, porque essa alteração foi em 2019, né, por força daquela lei que o nosso presidente Bolsonaro falou claramente que era a lei contrária a que foi aprovada em junho de 2019, no último caso em que foi convertida a medida provisória em lei, que era a medida provisória 871 de 2019, que fez alteração brutal no auxílio reclusão e também alteração brutal em vários elementos, em vários benefícios, em que na mídia foi publicizada como a lei contrária à fraude na Previdência, e não foi apenas uma lei contrária à fraude na Previdência. Tá? Alguns dispositivos, a grande maioria dos dispositivos eram dispositivos que alteravam requisitos de benefícios previdenciários. E, nesse caso, teve essa previsão de 180 dias para o conjunto de dependentes menores de 16 anos. No entanto, para os demais dependentes, então, olha lá, a data do óbito, quando a DER for em até 90 dias do óbito, para os demais dependentes. Então, quando eu falo pensão por morte para a esposa, você tem que requerer em 90 dias da data do óbito. Pensão por morte para companheiro, em até 90 dias da data do óbito. Se o filho tiver 17 anos de idade, ou 16 anos para frente, até os 20 anos, porque se ele tiver 21, ele perdeu a condição de dependente, então, necessariamente, o quê? Que ele tem 90 dias para requerer, sob pena dele receber o quê? Após tais prazos, a DIB vai ser igual a 10. Claro, gente? E a concessão de pensão para um dependente, melhor, o requerimento de pensão para um dependente não obsta a sua concessão naquele momento, mesmo que existam outros dependentes de mesma classe. Então, o segurado ter filhos de relacionamento que sabe do falecimento e filhos de outros relacionamentos que não sabem do falecimento. Então, quando isso acontece, aquele filho que sabe, ele já requer a pensão por morte e ele vai receber o valor em pensão por morte até que os outros filhos que têm a mesma condição de dependente requeiram também. E aí, quando eles requererem, vai haver o rateio da pensão por morte entre todos os dependentes de mesma classe. Tá claro, gente? De mesma classe quando são filhos, pelo menos o meu exemplo. Se for cônjuge, a gente, de fato, é um requisito diferente que eu vou ensinar para vocês. E esse seria a DIB para aqueles casos de morte. Então, de morte real ou presumida é quando você apresenta a certidão de óbito. Tá claro? A certidão de óbito. E lá na certidão de óbito vai constar, inclusive,
né, que o segurado estava no local de um sinistro. Exemplos aqui, que avião da TAM, que foi do Brasil para Paris, né, eu acho que era Rio de Janeiro, Paris, que caiu no meio do Mar Atlântico, né, ou seja, o avião saiu e o avião não chegou no aeroporto de destino, né, e ficaram lá um mês e meio procurando até acharem os destroços do avião, né, e não acharam todos os corpos, né, você provando que o segurado embarcou mediante a ação da companhia, você pode fazer levando as reportagens de jornal junto ao cartório de registro civil, e lá no cartório de registro civil, o tabelião, ele vai analisando aquela documentação, ele pode expedir a certidão de óbito por morte presumida, né? E é assim que é o trâmite para morte presumida. Agora, quando nós falamos de ausência, tá? Vou pôr 2 pontos aqui. DIB igual, tá? A data da decisão judicial que defere a abertura da sucessão provisória. Então, dentro dos autos da ausência, e aí eu faço referência a vocês aos artigos do Código Civil, e eu vou falá-los aqui, enquanto isso eu vou falando, você vai requerer a ação de curador provisório não é nem o espólio, mas ao ausente, né? E aí, dentro desse procedimento, que vai estar lá no artigo 740, se não me falha a memória, 41, artigo 744, né, artigo 44, índice do CPC, lá no artigo 744, nós temos bens de ausentes, né? Então, é o artigo 744 e 745 do CPC, em que você ajuiza o de ausência perante a vara de sucessões, e na vara de sucessões você já requer, juntando prova do desaparecimento da pessoa, que o juiz profira uma decisão interlocutória nomeando um curador ao ausente. Então, quando ele nomeia o curador provisório ao ausente, tá? Essa decisão, ela acaba deferindo, ela defere, né, a sucessão provisória, não é isso? Em caráter liminar, e nomeia o curador provisório ao ausente. É com essa decisão que você vai pedir a pensão por morte à agência do INSS. Então, feito isso, a data dessa decisão é a data da DIB. Então, a DIB vai equivaler à data da decisão judicial. O dia que o juiz assinar a decisão é o dia de ter o início da percepção da pensão por morte. Tá claro, gente? Então, dito isso, muita atenção, voltamos aqui, e aí nós temos algumas observações, né? As observações são, primeiro, eu já tive caso que a esposa matou o marido, né? Foi condenada no júri e estava recebendo pensão por morte, né? Por um crime que era um fato gerador que ela mesma cometeu. E em função dessas distorções, no ano de 2019, nós tivemos o quê? A introdução do parágrafo 1º no artigo 74, que fala que, em se tratando de homicídio e de condenação penal do dependente pelo homicídio segurado, ele perde o direito à percepção da pensão por morte, tá? No caso de menores absolutamente incapazes ou de inimputáveis, né? Então, esse é o parâmetro. Nós temos ainda também que se houver fraude no casamento, se houver fraude
a qualquer tempo, se provar essa simulação ou fraude, ou mesmo na união estável, também vai perder o direito à pensão por morte o cônjuge ou companheiro, né? Sim, senhor. E eu já vi casos de cônjuge internado em CTI, tá? E que casou mediante procuração com uma senhora, né? Então, ou seja, ele tinha otorgado uma procuração para casamento com ambos eles, né? Casamento público, e aí ele estava internado no e enquanto ele estava internado, nós tivemos, então, o casamento dele com outra pessoa, né? Difícil, né? Muito difícil. E o mais curioso é que agora ele foi casado com uma senhora, né? E era público e notório que todos sabiam que ele era homossexual. Então, assim, muito difícil, né? Então, a Dilma, com a aprovação de 13.135, em 2015, ela verificou essa fraude e normatizou isso, possibilitando ainda, né, a possibilidade de cancelamento ou desse benefício previdenciário, né? Então, o que nós temos? Nós temos ainda que pode haver ainda o ajuizamento de uma ação para reconhecimento da condição de dependente, pode ser uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, e ele pode requerer a habilitação provisória desse benefício, exclusivamente para fins de rateio dessa pensão com os outros dependentes, né? Agora, veda-se o pagamento da nota até o trânsito em julgado da ação. Então, o que nós temos? Ele apresenta o pedido, o INSS para de pagar a cota-parte dele, né? E depois que houver o trânsito em julgado com a procedência da ação de investigação da paternidade pós-mortem, nós temos que ele vai poder receber os atrasados diretamente do INSS, né? Então, ele vai ter que fazer o requerimento de habilitação provisória com base no ajuizamento da ação de investigação de paternidade pós-mortem. Nós temos ainda que é possível, né, que em alguns casos, que se por acaso a ação de investigação de paternidade pós-mortem for julgada né, tiver os seus pedidos julgados improcedentes, nós vamos ter que o INSS vai ter que devolver aquelas parcelas para aquele conjunto de dependentes que já tinha direito à percepção da pensão por morte, né, e ela vai ter a correção com base nos índices normais, que é o índice de correção pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né, e esse valor de fato entregue normalmente entre o conjunto de dependentes, tá claro? Então, atenção, né, porque vai conseguir o pagamento, né, se a ação é julgada, automaticamente aquele dinheiro que foi retido vai ter que ser entregue para aqueles dependentes, tá claro, gente? Agora, se a ação for julgada procedente, o dinheiro vai ser entregue para aquele que requereu a habilitação provisória, a concessão da pensão, né? Então, de tudo, nós podemos seguir que, se por acaso um valor pago indevidamente em função de uma nova habilitação, o INSS pode esses valores daquele que foi habilitado indevidamente para efeitos de restituição, né? Então, vamos que vamos. E aí nós temos mais. Vamos para frente, né? Então, eu já apresentei todos os elementos da pensão por morte e agora nós vamos olhar de fato. Evelyn, tem umas perguntas aqui. Se o homicídio, tá, foi doloso, não tem direito à percepção da pensão. No entanto, se o homicídio foi culposo, eu entendo que a lei não ressalvou essa hipótese, tá? Vamos lá, o filho que estava dirigindo o carro sofreu um acidente de carro, ele não estava em excesso de velocidade, talvez
prudente, ou foi negligente, ou foi imperito, né, e o pai que estava com ele no carro morre, nós temos claramente o quê? Um homicídio culposo, ele pode até ser condenado a homicídio culposo, e aí, necessariamente, ele ainda vai ter direito à percepção da pensão. Nós estamos falando, obviamente, de um menino de 18 anos de idade para ele ter a carteira de motorista. Não é isso, senhores? Então, ele vai receber essa pensão há 21 anos, se estiver inato. Agora, a legítima defesa, Evelyn, ela é excludente de ilicitude. Então, havendo legítima defesa reconhecida judicialmente, não haverá condenação no processo penal. E, então, como não há condenação, automaticamente, quem em legítima defesa se defende do segurado e acaba matando o segurado em legítima defesa, vai fazer jus ao direito à percepção da pensão tranquilamente, porque na fase do sumário, na fase prévia do procedimento do júri, vai haver uma absolução sumária, né? Então, havendo absolução sumária, ele não é condenado por sentença penal condenatória do júri por homicídio doloso. Tá bom? Então, seguimos, senhores. Dito isso, nós vamos para frente. Eu ainda indico para vocês agora, nós vamos entrar na RMI, e aí é uma das partes, de fato, alterada pela emenda constitucional. E quando a gente fala da RMI, da pensão por morte, a RMI equivale a 100% do valor da aposentadoria, que o segurado recebia se aposentado. Ou seja, esse é um caso que nós chamamos de subrogação de benefício. O que é a subrogação de benefício? O valor do benefício ele é passado para o conjunto de dependentes, 100%. E óbvio que haverá rateio, ou seja, divisão entre os dependentes de mesma classe. Se ele só tem 5 filhos, vai dividir esse benefício entre os 5 filhos. Tá claro, gente? Agora, se houver cônjuge, existe uma forma diferente de rateio. Tá? Agora, em se tratando de segurado que está trabalhando e, obviamente, e contribuindo, ou em período de graça, e isso é importante eu falar para vocês, quando nós falamos dessa pensão por morte, nós temos o quê? Que a pensão por morte ela vai observar as regras de 100% do valor do salário de benefício. Né? Aqui fala, o valor da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou ela que teria de direito se estivesse aposentado por invalidez. Então, quando a gente fala desse caso, nesse RMI é igual a RMI da aposentadoria por invalidez. Tá claro, gente? E qual que é a aposentadoria, a RMI da aposentadoria por invalidez? 100% do salário de benefício. 100% do salário de benefício. Cuidado da emenda constitucional 33, o salário de benefício, né, automaticamente, ele foi alterado apenas para a aposentadoria geral. Ele não foi alterado para a aposentadoria por invalidez. Então, quando a gente fala da RMI, nós vamos ter o salário de benefício com a média aritmética das 80%, maiores contribuições, não é isso? Corta. Vai ser 100% das contribuições, o benefício, né? Mas aí você recebe 100% disso, porque não vai ter redutor de RMI da aposentadoria geral, que é aquela por idade por tempo de contribuição. Agora, se a atenção foi anterior à emenda, atenção, porque o fato gerador é a morte ou a ausência, então a regra do salário de benefício é anterior à da emenda. Então, o salário de benefício vai ser aquela média aritmética das 80% maiores contribuições de julho de 94, sem fator previdenciário.
tá claro? Então, se morreu antes de novembro de 2019, regra anterior. Se morreu depois, regra de salário de benefício nova. Gente, então nós temos que pensar nesse elemento. Além disso, senhores, eu tenho que falar ainda para vocês que não tem carência. Não tem carência. Então, pensão não tem carência, mas tem prazo de duração. É isso que eu vou ensinar para vocês agora. Eu já ensinei o artigo 76, né, que a ausência de habilitação de um dependente não obsta a concessão da pensão por morte para outro dependente devidamente habilitado, mas eu tenho que falar para vocês que o artigo 77 do Plano da Previdência Social prevê prazos de duração do benefício. Já falei do rateio, né, e existe também o Instituto da Reversão da Pensão por Morte. Né? O que é a reversão da pensão por morte? Né? A parte que era paga para um irmão, na hora que esse irmão alcança os 21 anos de idade, ela vai ser revertida para o outro irmão. Mas eu tenho aqui que falar mais um elemento importante para vocês da emenda condicional. Né? Cônjuge e filhos. Então, quando eu falo de cônjuge, né, eu falo cônjuge ou companheiro, cônjuge homem ou mulher, tá claro, senhores? Cônjuge virago, cônjuge varão, ou companheiro ou companheira, tá certo? Mais filhos derivados do casamento ou não, mas são filhos. Então, eu estou falando aqui de rateio entre cônjuge e filhos. Nós temos uma forma de subdivisão de pensão por morte. A gente sabe que é assegurado o valor do piso previdenciário, ou seja, se no cálculo do valor do benefício da RMI ele ficar inferior ao salário mínimo, né, automaticamente o valor da pensão sobe para salário mínimo. Agora, se no cálculo daquele 100%, né, da valor do salário de contribuição ficar a salário mínimo, e é muito difícil isso acontecer, né, salvo se de fato nós tivermos contribuições inferiores a piso, e aí o INSS normalmente não considera válida essa contribuição, nós teríamos que, necessariamente assegurando um salário mínimo, nós temos que o cônjuge e companheiro, então eu vou falando em nome dos dois, tá? Cônjuge ou companheiro, receberão 60% do valor do benefício, mais 10% para cada filho havido daquela relação. Então, para cada filho. Então, essa regra, ela é, de fato, bastante gravosa, né? Então, vamos lá, vamos imaginar. Bate na madeira, mas o professor Magno tem 2 filhos, tá? E é casado, né? Então, a partir do momento que eu estou casado, né? E, se houver um fato gerador de pensão por morte na minha situação, imaginemos que eu tenha recolhimento de teto durante toda a vida, né? O teto equivale a R$ 6.101, nós temos que meu cônjuge receberá 60% desses R$ 6.000, e aí nós temos necessariamente mais 10% para cada filho. Eu tenho 2 filhos. Então, automaticamente, o valor da pensão por morte fica inferior do que eu receberia se eu estivesse aposentado por invalidez. E isso é sério, tá certo, senhores? Muito sério. Porque nós temos aqui, pelo menos a meu ver, um desequilíbrio financeiro e atuarial, né? Mas foi introduzida essa regra por emenda constitucional. Né? Então, a única forma de receber, ou do regime geral, pagar 100% do benefício previdenciário seria tendo cônjuge e, no mínimo, 4 filhos. 4
né? 4 filhos. Né? Então, aí você chegaria a 100%. Não é possível passar de 100%, porque aí a regra viola o equilíbrio financeiro atuarial. Então, vocês têm que saber que, se você tiver 10 filhos, você vai receber no máximo 100% do valor do benefício. Tá claro, gente? No máximo. Então, é 60 mais 10% por filho, limitado a 100%. Essa é a regra. Tá claro, gente? Se eu tenho 2 filhos, haverá, de fato, uma diminuição de renda na minha entidade familiar, porque a minha esposa vai ter 60% e cada um dos filhos mais 10%, então daria 70%, 80%. Essa seria a RMI, né, nessa entidade familiar. Agora, se por acaso o cálculo do meu benefício ficasse em um salário mínimo, né, aí vai acontecer automaticamente, o INSS vai pagar para o cônjuge e para os filhos e aí vai ter um cálculo subdividido aí, né? Uma parte para os filhos, uma parte para o cônjuge, e a partir do momento que o filho alcança a idade, o cônjuge preserva o piso previdenciário, tá claro? Preserva o piso previdenciário. Então, ele não vai receber 60% do salário mínimo. Por quê? A pensão por morte, ela é um benefício de prestação continuada, né? Também de caráter substitutivo do salário de contribuição. Então, necessariamente, nós temos o valor mínimo de piso previdenciário. Não pode passar o teto, mas eu vejo, de fato, uma regra, no mínimo, injusta. Se não for inconstitucional, e eu vejo inconstitucionalidade, né, da própria emenda constitucional, então seria inconstitucionalidade da emenda constitucional, porque não está havendo o equilíbrio financeiro e atuarial. O que está havendo é o quê? O acréscimo patrimonial do regime geral de previdência social em detrimento do conjunto de dependentes. E eu acredito que brevemente eu devo escrever um artigo sobre isso para analisar a constitucionalidade da emenda nesse dispositivo. Então, seguindo, finalmente eu tenho que falar para vocês as regras de duração da pensão por morte. E essas regras de duração da morte estão dentro desse, né? E aí, dentro do artigo 77, regras de perda da condição de dependente. Então, a morte do pensionista necessariamente envolve a perda, a cessação da pensão por morte. Né? Então, o filho, quando ele alcança 21 anos de idade, salvo-se inválido ou com deficiência grave, né, ele perde a condição de dependente. Então, o artigo 77 passou a prever isso, e antes era previsto apenas no regulamento da Previdência Social. Então, se houver um irmão ou um filho inválido, na hora que cessar essa invalidez, também perde essa condição. Agora, preste atenção. Quando a gente fala de pensão por morte para cônjuge, isso é importante, nós temos uma duração da pensão por morte. PM, pensão por morte, para efeitos de tá, gente? E aí, quando a gente fala dessa duração, muitíssima atenção, nós temos o seguinte, muitíssima atenção, nós temos períodos mínimos de duração da pensão por morte, e esse período mínimo de duração da pensão por morte é de 4 meses. Então, cuidado, senhor. Nós estamos falando que o período mínimo de uma pensão por morte paga a cônjuge, essa regra aplica para filhos, não se aplica para pais, é só para cônjuges, e ela foi introduzida, né, pela presidente Dilma. Ela tem o quê? Uma regra que, de fato, evitou a fraude ao regime geral de previdência social, quando ela falou o seguinte, olha aqui, muitíssima atenção, se o segurado tiver menos de 18 contribuições
menos de 18 contribuições sociais, automaticamente a pensão por morte do cônjuge vai durar apenas 4 meses. 4 meses. Ou, se o período da união matrimonial, então, quando eu falo união matrimonial, eu falo de casamento estável, tiver menos de 2. Então, prestem muita atenção. Se eu estou casado há 10 anos e eu só tenho 15 contribuições sociais, a minha esposa vai receber a pensão por morte durante 4 meses. Tá claro, gente? E os meus filhos vão receber a pensão por morte até os 21 anos de idade. Não importa quantos anos eles tiverem. Pensão por morte para filhos não tem esse prazo de duração. E é isso que eu estou explicando. Agora, presta atenção, se eu tenho 10 anos contributivos, então eu tenho lá 120 contribuições sociais, mas eu tenho só 6 meses de casamento, só 12 meses de casamento, 18 meses de casamento, se eu tenho 23 meses de casamento, ou seja, eu estou ainda em lua de mel, entre aspas, para a lei foi uma lua de mel às avessas, né? A pensão por morte da minha esposa só durará 4 anos. Tá claro, gente? E passados esses 2 requisitos de duração da pensão por morte, o cônjuge tem mais de 2 anos de matrimônio, ou tem mais de 1 ano e meio de contribuições, necessariamente nós vamos entrar numa tabela, e numa tabela de duração. E aí, a duração da pensão por morte para cônjuge e companheiro seguirá os seguintes dispositivos. Tá? Esses dispositivos estão previstos na letra C do parágrafo, do inciso 5, né? Do inciso 5 do artigo 77, do parágrafo 2º do artigo 77. Então, artigo 77, parágrafo 2º, além do parágrafo 2º, inciso 5, e aí nós temos o seguinte, dentro do inciso 5, letra C, né, nós temos o período de duração da pensão por morte, que foi introduzida pela, então, presidente Dilma. Né? Então, ele falou, olha, o cônjuge que tem condição laboral por uma idade menor, ele vai receber pensão por menor tempo. Então, o que nós temos? Se o cônjuge tinha menos de 21 anos de idade, ele vai receber a pensão por morte por 3 anos. Tá? Se ele tiver de 21 a 26 anos de idade, tá? Ele vai receber a pensão por morte por 6 anos. Se ele tiver de 27 a 29 anos de idade, ele vai receber a pensão por morte por 10 anos. Se ele tinha de 30 anos a 40 anos de idade, ele vai receber por 15 anos. Né? Se ele tiver de 41 a 43 anos de idade, ele vai receber por 20 anos a pensão por morte. A pensão por morte. Se ele tiver mais de 44 anos de idade, aí a pensão por morte torna-se vitalícia. E eu chamo a atenção de vocês do seguinte, tá? Se por acaso houver aumento, né, da expectativa de sobrevida dos segurados, com base em dados cadastrados ou recolhidos pelo IBGE, né, pode haver o aumento também dessas idades. Então, aumento em 1 ano. A partir do momento que o aumento da expectativa de sobrevida da população for de 1 ano, vai também em 1 ano essas idades. Então, ou seja, aumentou 1 ano a expectativa de sobrevida da população brasileira, ao invés de ser 21 anos a idade para 3 anos de pensão por morte, vai passar para 22. Aumenta em todos essa tabela. Tá? Então, o que nós estamos mostrando aqui para vocês é que essa tabela não é uma tabela fixa, né? Porque ela tem um gatilho, isso a gente chama de gatilho. E esse gatilho evita novas regulamentações por força de lei federal. Neste momento, encerro a pensão por morte, né? E eu
já explicitei a maioria, né, dos dispositivos, né? Nós temos o quê? Que é importante vocês saberem que ainda para o aspecto de ausência, nós temos o artigo 78, que prevê outras disposições importantes. Então, para de fato, a abertura da sucessão provisória, tem que ter desaparecido há pelo menos 6 meses, né, o segurado. Então, vocês tenham muita atenção com isso. Caso seja pago ainda pensão por morte para o conjunto de dependentes, no caso de ausência, e depois o segurado venha reaparecer, senhores, nós temos o seguinte, que não haverá necessidade de devolução dos valores pagos, se houver o quê? Mais do conjunto de dependentes que pediu, de fato, a ausência. Agora nós vamos entrar no último benefício, que é o auxílio reclusão. Tá? Quando a gente fala de auxílio reclusão, né, agora apresentar os requisitos, né? Então vamos ao primeiro requisito, e o primeiro requisito é a previsão de uma carência, que antigamente não existia, e a carência hoje em dia é de 24 contribuições sociais para a consecução de auxílio, e esse auxílio reclusão é pago para o segurado, mas assim pago para o conjunto de dependentes, e mesmo que o segurado tenha recaído na marginalidade, eu acredito que o benefício de reclusão ele tem que ser pago ao conjunto de dependentes para que o mesmo fato não ocorra com os dependentes, né? Porque a ausência de pagamentos de benefício previdenciário aos dependentes cujo segurado, que era o arrimo de família, necessariamente temos o quê? Uma repetição, uma produção daquilo que aconteceu com o segurado, né? Então, as dificuldades socioeconômicas, ela vai se espalhar no seio da família. Então, é para isso que existe o auxílio reclusão. Então, eu já adianto para vocês que eu não concordo com afirmações que falem que auxílio reclusão é paga para vagabundo. De jeito nenhum. Tá? Se o segurado, de fato, foi preso, condenado, isso não quer dizer que a família seja também criminosa, né? Então, eu indico que os beneficiários do auxílio reclusão não é o segurado que foi preso, mas sim o conjunto de dependentes daquele segurado, né? Então, essas afirmações de que auxílio reclusão é pago para vagabundo, isso aí, de fato, isso não condiz com a realidade, né? Já tem filhos de pessoas presas extremamente honestas, né? E elas só são honestas porque elas tiveram o assistencialismo para ajudá-los a continuar vivendo dentro da honestidade. Então, vocês que tomem cuidado com afirmações superficiais, sem devido cuidado, porque essas afirmações superficiais, elas são generalizantes, e além de serem generalizantes, elas não importam em análise dos requisitos legais. Então, vamos lá. Dito, além da carência de 24 contribuições, vão ter que ter, obviamente, 2, a condição do segurado, do preso, não é isso? Do preso. Então, ele vai ter que ter contribuído aquele período todo. Eu vou ter que ter que o segurado era preso, era de baixa renda. Então, quando a gente fala de baixa renda, eu lembro a vocês, cadastro no CAD único, não é isso? E renda familiar não superior a 20. Tá bom, senhores? A 2 salários mínimos. E além disso, vamos ter, obviamente, né, o recolhimento e manutenção na prisão. Tá? O recolhimento e manutenção na prisão, com base naquela certidão que eu mencionei para vocês no início da aula. Além disso, eu tenho mais um requisito, né, que é a condição de dependente, né, de outros dependentes mais privilegiados,
do que aquele que vem a receber o auxílio reclusão. Obviamente, o quinto requisito é o DER, que é a entrada do requerimento administrativo. Tá claro? Esses são os requisitos para concessão de auxílio reclusão, e eu indico a previsão normativa. A previsão normativa, além do regulamento, obviamente, é o artigo 80 do benefício da Previdência Social. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao auxílio reclusão, compareçam ao regulamento, e lá no artigo 100 e alguma coisa, lá vai falar claramente, decreto 3.048, quais são, de fato, os outros requisitos, as explicitações do auxílio reclusão. Então, muita atenção, é o decreto 3.048 de 99, e lá vai falar também de auxílio reclusão, artigo que eu vou aqui para vocês. Tá bom, senhores? Então, muita atenção, que nós temos vários dispositivos legais prevendo o auxílio reclusão. Então, eu já estou chegando, vai ser 116, artigo 116 seguintes do Regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3.048. E ele vai do 116 até o artigo 119 do Regulamento da Previdência Social, decreto 3.048/1999. Então, vamos lá, seguindo. Quando a gente fala, então, de auxílio reclusão, o auxílio reclusão, ele, previsto na lei, obviamente, ele é pago, então, ao conjunto de dependentes, né, desde que cumprida a carência prevista lá no artigo 25, inciso 4, né, e vai ser deferido nas mesmas condições da pensão por morte. Então, é isso que eu falei antes para vocês. Nós estamos falando que subsidiariamente as condições da pensão por morte a ele. Aos dependentes do seguro de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado, isso é importante, tá claro, senhores? Eu vou colocar ainda que o outro sexto requisito é o regime fechado, tá claro, gente? Não poderia ser regime aberto, porque o regime aberto ele está trabalhando, não é isso? Que não receba de empresa ou não estiver em gozo de auxílio-doença por morte, de salário família, salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. O abono de permanência em serviço é pago a alguns servidores públicos que já têm direito à aposentadoria. Claro, gente? Volto a falar para vocês que nós vamos ter uma certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, né, e a certidão de prova de permanência na condição de presidiário. É só você ir na vara de execuções e pedir essa certidão. O limite é o escrivão da vara, tá? Porque ele vai ver, primeiro, a certidão de recolhimento à prisão em regime fechado e a certidão de manutenção. Então, a cada período, né, desde que exigido pelo INSS, você tem que apresentar essa certidão de manutenção. Nós temos ainda que existem convênios, né, e esses convênios são implementados pela própria VEC, né, que é a Vara de Execuções Criminais, VEC, pelo menos no estado de Minas Gerais é assim que a gente chama, né, e nós temos que o valor, né, da condição de baixa renda é apurado a partir de uma média de salários de contribuição dos últimos 12 meses. Então, anteriores ao recolhimento à prisão. O que significa? Se num mês ele ganhou 3 mil, mas no outro ele ganhou 1.000, você vai somar os 12 meses antes do recolhimento à prisão para saber se ele entra na média de 2 mínimos mensais. Tá claro? Como renda familiar. Tá claro, gente? E isso é importante, porque antigamente, se um mês com 3 salários mínimos, automaticamente o INSS teria que indeferir o benefício de auxílio reclusão. Tá? Quando a gente fala ainda de renda mensal do salário do auxílio reclusão, né, tem que saber que esse valor ele é variável, ele é definido por portaria, tá claro, gente? Por portaria. Mas nós temos que o valor atual
auxílio reclusão, ele é de mais ou menos R$1.080. Então, ele é um pouco superior ao 1.045, que é o nosso valor de piso previdenciário. Então, quando a gente faz esses valores, esses valores são definidos, né, por portaria do governo federal. Né? Então, a partir dessa ideia, nós temos o quê? Um diferenciado de auxílio reclusão. Tá bom, gente? Nós temos ainda uma previsão expressa que estava prevista já na Lei 10.666, que é uma forma de aumentar a renda do conjunto de dependentes, que foi criada pelo nosso presidente Bolsonaro, na Lei 13.846. Então, ou seja, uma lei que trazia uma regra que era 10.666, foi ratificada em 2001, se não me falha a memória, foi ratificada em 2019 pela Lei 13.846. E é importante falar isso para vocês, porque fala que o exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda ao recebimento do auxílio para os seus dependentes. Então, vocês têm que pensar aqui, senhores, que o segurado preso em regime fechado, ele pode trabalhar para efeitos de remissão de pena, para diminuição da pena que ele tem, né? Então ele trabalha diretamente para a Secretaria de Segurança Pública, mas pode ser mediante convênio, de acordo com o artigo 32 da Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais. E, nesse caso, se ele trabalhar mediante convênio com uma empresa privada, seja para fazer placas de veículos, seja para pintar meio-fio de ruas, né, de recuos, né, essa empresa vai pagar um salário para ele. E esse salário ele vai ser depositado em conta, né, uma parte vai para o conjunto de dependentes e outra parte vai para a conta do próprio segurado. Isso depende do contrato que é assinado entre essa empresa e o segurado preso. E aí, o de trabalho vale também para efeitos de remissão de pena. Então, vocês têm que saber, se ele receber salário, o INSS, a Receita Federal, volta a receber as contribuições sociais dele. As contribuições sociais. A família vai continuar recebendo o auxílio reclusão e ainda vai receber um acréscimo de um percentual do salário que seria pago ao segurado. Né? Então, esse trabalho que é fornecido não importa em função do auxílio reclusão. E aí eu posso falar claramente que se o segurado morrer enquanto ele estiver recluso, né, o valor da pensão por morte ela vai ser calculado considerando o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição. Né? Então, aí nós temos ainda uma opção pelo valor do auxílio reclusão. Porque pode ser que o valor do auxílio reclusão, como é mais ou menos 1.080 hoje em dia, pode ser maior do benefício que ele venha a receber a título de pensão por morte. Vai ficar o que for mais favorável ao conjunto de dependentes é o que vai ser pago. Pois bem, senhores, isso era o que eu tinha que falar para vocês a título de benefícios previdenciários para dependentes. Então, hoje nós falamos todas as regras, né, de pensão por morte, de auxílio reclusão. Então, eu volto a falar, por exemplo, a DIB, ela é calculada, ela é concedida na mesma pensão por morte, o auxílio reclusão, porque aplica-se subsidiariamente. Então, a lei, a título de auxílio reclusão, aplica-se as regras da pensão por morte. E eu vou me colocar os presentes aqui para responder eventuais questões. Eu falo para vocês que, para mim, foi um prazer, né, lecionar o direito previdenciário para vocês durante esse semestre. De fato, nós tivemos uma suspensão das atividades presenciais, mas, sim, nós tivemos aulas de qualidade aqui em relação às videoconferências. E eu espero que vocês, caso um dia estejam advogando, ver
relembrar essas aulas, que vocês possam entrar no YouTube e rever essas aulas, né? Então, para mim, foi um prazer mesmo lecionar para vocês, e eu espero que todos vocês, né, tenham muito sucesso nessa vida profissional que vocês terão daqui para frente. Durante o período de isolamento, se cuidem. Um abraço a todos.